Então, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Hoje é 19 de agosto e vamos ter o prazer imenso de receber o Sidney Glina. Vai falar sobre a convivência entre o médico e o paciente. É um tema que faz parte do nosso dia a dia, seja qualquer especialidade médica, seja qualquer circunstância, em qualquer lugar, hospital, ambulatório, consultório, qualquer lugar a gente tem que ter uma boa relação médico-paciente. E, Sidney, me diz uma coisa, por que você escolheu esse tema para a gente apresentar hoje? Essa palestra aí tem uma historinha, né? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? Quando o Eric, né, quem lembra do Eric Wrocławski, estava doente, a gente uma vez estava batendo papo no hospital e eu falei assim, Eric, qual é o segredo de você ter clínica privada? O Eric tinha uma clínica gigantesca, né? Mas eu não sei, né? Não sei, né? E você, por que você tem clínica? Eu falei, também não sei. Então, vamos tentar descobrir por que a gente tem clínica privada, vamos escrever alguma coisa sobre isso. E aí eu levei para o hospital lá onde o Eric estava internado, um gravador umas 3 ou 4 vezes. Naquela época, o celular só telefonava, não gravava. Mas toda vez que eu fui lá, o Eric estava doente, estava com dor, e a gente acabou não gravando, ele morreu e a gente não gravou nada, né? E aí eu escrevi um livrinho, né? Se vocês lembrarem, há muitos anos atrás, isso foi 2000, o Eric morreu em 2009, isso foi em 2010, a Pfizer distribuiu um livrinho que tinha esse nome, Manual de Convivência entre o Médico e o Paciente. E aí eu acho que é uma palestra interessante. Você tinha falado em ética no consultório, e eu falei, ética é difícil, porque ética você não ensina, ética você cresce com ela, né? Eu acho que ética faz parte da educação, né? E aí eu falei, vou falar alguma coisa sobre o consultório, né? E a ideia é essa, não tem nenhum conflito de interesse para essa palestra. E a ideia é assim, por que um médico tem sucesso em uma grande clínica privada, né? Qual que é a receita, né? Tem uma receita de bolo para isso, né? Será que a competência basta? Não, a gente está cheio de gente muito competente que não tem clínica, né? Capacidade de comunicação, pelo contrário, você tem gente que é charlatão, né? Não tem competência, mas tem clínica grande, né? A capacidade de comunicação importa, marketing importa, mídia social hoje em dia importa, relacionamento importa. Então, eu vou falar de algumas coisas desse sistema do jeito que eu faço, né? Não é uma receita de bolo. Eu acho que eu tive um relativo sucesso nessa área para quem está interessado, são alguns exemplos do que eu fiz, né? Então, a gente tem dois cenários, né? Da clínica privada, que é uma competição brutal, que a gente tem no Brasil, 3% dos médicos vivem de clínica privada, o resto depende de outros convênios, empregos, né? E a gente tem a medicina de convênios, onde muitas vezes o paciente não tem a escolha, né? Então, o paciente não vai exercer essa escolha, né? Mas quando é possível exercer a escolha, tanto em clínica privada como medicina de convênio, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Lá em 1971, quando eu entrei na faculdade, como é que o paciente escolhia um médico, né? Primeiro, ele tinha por indicação de outro médico, uma indicação de um outro paciente. Naquela época, a propaganda era muito restrita, era muito mal vista, né? Eu me lembro no HC, quando você falava em dar uma entrevista para a imprensa, isso era coisa de charlatão, ninguém queria dar, né? Então, era uma coisa difícil de fazer, né? E agora a gente tem a indicação de outro médico é muito importante ainda. Eu acho que quando o médico indica um médico, é um aval muito grande para o paciente. Indicação de outro paciente também é uma coisa forte. Tem muita gente que investe em mídia social, isso é uma coisa um pouco fora, pelo menos da minha geração, da minha expertise. Muitos médicos vão porque o convênio manda, né? Ele não tem muita opção, o paciente vai porque o convênio manda. Hoje a gente tem a internet com o Google, muita gente chega no meu consultório dizendo que me encontrou no Google, que viu o que eu fiz, que entrevista que eu dei, né? E a gente tem os indicadores eletrônicos, aí você tem vários, Doctoralia, hoje eu soube que tem uma plataforma chamada Homem, tem várias coisas que indicam o médico, né? E que a gente acaba tendo que trabalhar com elas, né? Qual que é a razão, de novo, do paciente escolher um determinado médico, né? Assim, a maior fonte que a gente tem, é mais forte,
são os nossos encaminhadores, são basicamente os colegas de faculdade ou de residência, né, que é o teu ambiente que você se criou, e essas pessoas começam a crescer, elas começam a te mandar paciente. Colega dos hospitais frequentados, né? Então, você opera num hospital X e as pessoas, pô, esse cara é um cara bom, esse cara opera bem, e eles começam a encaminhar, né? E aí é fundamental você ter uma boa relação pessoal, né? Ninguém manda para um médico super competente de que ele não gosta, né? Se o cara foi mal educado, se o médico não cumprimentou, fez tiveram alguma desavença. Você pode até mandar para um amigo seu que você não gosta, não é muito bom, mas você não vai mandar para um inimigo. Então, a boa relação pessoal é fundamental, né? O respeito profissional e científico pelos pares é básico, né? Para um outro médico mandar, ele tem que acreditar que esse médico seja alguém capaz, né? Outro encaminhador muito forte são os pacientes, né? Os pacientes e seus familiares, né? O ser humano tem uma característica de que ele quer que tudo que ele faça seja aceito pelos outros, né? Então, o meu carro é o melhor do mundo, esse vinho é o melhor do mundo, e o meu médico é o melhor do mundo, né? Então, muitas vezes você vai numa festa e alguém fala assim, pô, eu vou operar com o doutor Sidney Glina. Ah, mas você precisa ouvir falar com o doutor X, porque o doutor X é ótimo, é um médico ótimo, você tem que marcar uma consulta com ele. Isso acontece, né? Então, se você tem um bom grupo de pessoas, de familiares que você atendeu, que eles gostaram do seu atendimento, você passa a ser o médico daquele grupo, né? E hoje a gente tem essas outras coisas, né? Indicador eletrônico, por exemplo, eu tenho um horror quando eu abro um Doctoralia da vida e eu olho lá, eu fui no doutor Joãozinho, o doutor Joãozinho me atendeu mal. Ou eu fui no doutor Joãozinho, o doutor Joãozinho chegou 6 minutos atrasado. Eu acho isso horroroso, mas tem gente que gosta, tem gente que acha que isso é uma maneira de se fazer um marketing pessoal, e aí ele tem todos os indicadores eletrônicos que existem, né? Outra é a intentória do Google, né? Se vocês colocarem hoje Sidney Glina no Google, vocês vão encontrar uns 10 ou 15 colegas de São Paulo que compraram o meu nome e aparece como anúncio pago, né? Então, aparece lá, fulano de tal, consultório de urologia, fulano de tal, consultório de urologia. Tem gente que acha que isso funciona, eu nunca fiz, né? Mas eu acho que tem gente que acha que funciona. Quando você dá palestras, entrevistas para a imprensa, isso é uma coisa que funciona, o público leigo gosta disso, principalmente quando você falou num canal importante, você foi, sei lá, um programa no Bial, você foi num programa bom, né? Tem gente que tem assessor de imprensa para isso, porque o público gosta disso, né? O público valoriza isso. Quando ele vai na internet e viu que você deu uma entrevista num canal desse, eles gostam. Tem gente que escreve constantemente, tem os blogs na internet e acabam tendo uma influência grande. Tem gente que tem sites com muitas que dão consultas, que dão tem uma aparição grande na internet. E isso eu acho que tem um peso, né? Alô. E a mídia social, né? Por exemplo, eu não gosto não tenho Facebook, eu tenho o Instagram que eu uso muito pouco, TikTok, eu acho que é uma coisa horrorosa, porque o que as pessoas colocam no TikTok, talvez ele seja até uma mídia social interessante, mas a gente vê alguns médicos dançando, médico mostrando a mulher de biquíni, umas coisas que eu não sei como é que isso cai para o público leigo, mas eventualmente talvez seja importante, interessante porque as pessoas fazem, mas eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que a gente sempre tem que ver o custo e o benefício dessas coisas, né? Comprar anúncio, ter assessor de imprensa, precisa ver quanto que isso vale a pena, né? Tem muito assessor de imprensa que promete mundos e fundos e não faz nada, né? Então, é a questão do custo-benefício, né? Como é que a gente vai se preparar para receber o paciente, né? Em 1971, o médico era a autoridade máxima, né? Então, quem ia no médico, o médico falava, ele dizia que tinha que fazer e ele era a autoridade máxima. Hoje, a relação médico-paciente mudou, né? O médico é um prestador de serviço e o paciente é um consumidor, né? Tanto que nós somos regulamentados pelo Código do Consumidor. Nós temos todos os códigos do CRM, mas você pode ser processado pelo Código do Consumidor. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? O paciente quer ser bem atendido por um médico competente, né? Ele quer que o médico seja bom, mas ele também quer ser bem atendido.
Antigamente, o médico podia atrasar 5 horas para chegar no consultório e o paciente ficava esperando. Hoje, ninguém faz isso mais, né? Então, em 71, era comum acontecer. Ele estava operando, ele chegou atrasado. E hoje, o paciente se atrasou meia hora, 3, 4 vezes, é capaz do paciente não voltar mais. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, o bom atendimento começa na marcação de consultas, né? Ainda hoje, a grande maioria de nós marca consultas, os pacientes da gente marca consultas por telefone. Então, ninguém gosta de telefone ocupado, né? As recepcionistas e as secretárias, elas precisam entender que o salário delas depende dos pacientes, né? Médico que não tem paciente não precisa de secretária e recepcionista. Então, a gente precisa ter gente treinada e que seja gentil para atender os nossos pacientes, né? É sempre importante ter à disposição, seja no site, ou seja, quando ele marca a consulta, a enfermeira, a recepcionista já dá o ponto de referência, se tem estacionamento local, o prédio, meu prédio, por exemplo, o estacionamento é na rua do lado, né? É um prédio de esquina, a entrada fica numa rua, mas o estacionamento é na rua do lado. Se você não fala, eles acham que não tem estacionamento. Então, elas precisam avisar isso, né? Uma outra saída que está sendo muito comum hoje é a marcação eletrônica. Tem gente que tem site, tem prontuário eletrônico que o paciente pode marcar marcação eletrônica. A marcação eletrônica facilita, mas ela também é muito fácil para o indivíduo falar no hino, ele não criar o vínculo, né? Então, ele marca e acaba desmarcando em cima da hora, ou não aparece. Então, mas ela é uma saída que pode ajudar bastante, né? Então, lá, como é que a gente prepara um consultório? Pelo menos como é que eu vejo um consultório, né? A recepção do consultório tem que ser um lugar agradável, né? E o paciente tem que ser bem atendido. O funcionário tem que atender bem o consultório, né? O atendimento tem que ser ágil e prestativo, não dá para o paciente chegar no balcão e a recepcionista ficar falando no telefone meia hora, né? Ela tem que parar e atender quem chegou, né? Para evitar faltas, e principalmente quando você faz essa marcação eletrônica, eu acho que é interessante você sempre mandar um SMS na véspera, relembrar da consulta, porque às vezes, como foi muito fácil para marcar, às vezes o paciente esquece, ou ele acaba achando que isso não é tão importante, né? E é importante a gente treinar os funcionários, né? Os funcionários não sabem exatamente o que a gente quer que ele faça com o paciente. O médico tem muito essa mania de achar que todo mundo vai fazer do jeito que ele quer, sem treinar, e a gente precisa atender, treinar os pacientes. Às vezes, tem gente que tem empresas especializadas em fazer esse treinamento. Então, às vezes, isso, se a gente não estiver tendo um bom atendimento, se começar a ter muita reclamação, às vezes vale a pena contratar uma empresa dessa para treinar os funcionários, né? Eu acho que é sempre interessante, se é possível, né? Porque também aí depende de custo, ter uma recepção separada da sala de espera, ter um balcãozinho separado, onde o paciente que chega lá, ele vai dar os seus dados, tal, separado do pessoal que está esperando, né? E, da mesma forma, quem vai pagar, né? O indivíduo vai pagar uma cirurgia numa clínica privada, isso quem faz é a minha secretária, que faz as cobranças, ela entra numa sala separada com o paciente, que é muito desagradável ficar discutindo cartão, cheque, divide, não divide, na frente de todos os pacientes, né? Quando você não tem uma sala de uma recepção separada, os pacientes, os funcionários têm que entender que eles estão lá trabalhando, não é para ficar batendo papo, ficar vendo televisão, um programa que eles querem, né? A televisão é interessante ter na sala de espera, mas é para os pacientes, não para a secretária e recepcionistas ficarem lendo, né? Uma coisa que eu gosto de fazer quando o paciente vem pela primeira vez é dar um papel para ele preencher os dados, para ele não ficar falando em voz alta, né? Os dados, CPF, endereço, telefone, esse tipo de coisa. Muitas dessas coisas são básicas, mas acho que nunca é demais a gente relembrar isso, né? É importante lembrar que o consultório precisa ser agradável e limpo, né? Se lembrem quando foi a última vez que vocês foram no banheiro dos pacientes no consultório. Às vezes a gente tem umas surpresas e umas decepções grandes. Então, de vez em quando, vale a pena dar uma passadinha lá para ver isso e cobrar, né, da secretária ou da recepcionista, ou de quem toma conta dessa área, que isso mantenha sempre, tenha papel, tenha toalha, essas coisas são fundamentais, né? A sala de espera é o lugar onde o paciente tem um grande impacto em relação ao médico, né? Então, sempre tem um cafezinho, ou chá, é uma coisa interessante, né? Revista não é para ser revista velha,
o jornal do dia é interessante, e é para trocar o jornal do dia, não é para ficar o mesmo jornal na sexta-feira até o jornal da segunda-feira. E, de novo, a televisão ajuda a passar o tempo, mas a programação tem que satisfazer o paciente, não a secretária, né? Uma outra coisa que eu aprendi, eu tive muito tempo consultório com obstetras, né? Como eu trabalho com reprodução, ginecologistas, eles faziam obstetrícia. E a minha clínica, basicamente, é de homens, né? E eu aprendi, quando eu mudei de consultório, que eu saí, eu não tenho mais consultório com os obstetras, né? Os pacientes falam, pô, como é bom já não ter mais criança aqui nesse consultório, né? Porque a mãe sempre vai, leva o nenenzinho, fica chorando, as mulheres ficam conversando, o camarada se sente um pouco... Imagina, o camarada tem uma disfunção erétil e ele lá vem 3, 4 mulheres sentadas do lado dele, ele fica meio constrangido. Então, se você puder ter salas de espera, ambientes de espera diferentes, isso ajuda o paciente, né? Você pode usar a sala de espera como espaço para educar os pacientes, né? Colocar folheto, vídeo, eventualmente, né? E sempre é interessante conversar com os pacientes sobre o que eles acham do seu consultório, né? Eu tenho 2 exemplos, né? Muitos anos atrás, o Wi-Fi hoje é uma coisa absolutamente comum, né? Mas há 10 anos atrás não era, né? E um paciente falou para mim, ó, Cirino, você tem muito paciente homem executivo que trabalha, né? Por que você não põe um Wi-Fi aqui no consultório, né? E, de fato, eu pus um Wi-Fi, naquela época eu tinha um computador exclusivo para os pacientes. Isso fez um sucesso grande, porque os pacientes trabalhavam lá, e era uma coisa boa, né? E a outra foi um paciente, que era um paciente que tinha uns 80 anos, e ele saiu da sala eu tenho uma sala de exame separada da sala onde o paciente tira a roupa e tal, e ele saiu de lá indignado. Falou, Cid, como você atende pacientes da minha idade e você não tem uma calçadeira para colocar o sapato depois que eu tiro a roupa, né? E é verdade, né? Você pode imaginar um homem de 80 anos para colocar o sapato não é tão fácil. Então, eu tenho, desde então, isso faz uns 20 anos, eu tenho uma calçadeira longa, daquelas compridonas, né? Você não precisa abaixar para pôr, você consegue colocar o sapato e todo mundo elogia. Todo mundo, que legal que você tem calçadeira, né? Que coisa boa, tal. O paciente gosta disso, né? Então, eu sempre pergunto para os pacientes como é que está, porque isso às vezes ajuda a gente a entender uma coisa que a gente não vive, né? Você não está na sala de espera, né? Eu procuro sempre agendar os pacientes de 30 em 30 minutos, que é o tempo que leva a minha consulta, para não deixar ficar muito paciente na sala de espera, né? Eu sempre que estou atrasado, eu aviso a secretária, a recepcionista, eu peço para avisar os pacientes que chegam, né? Para avisar que eu estou atrasado, ou o paciente vai chegar, a minha consulta está marcada às 2, eu aviso que vai chegar às 2h30, ela já avisa o primeiro paciente, o segundo paciente que eu estou atrasado, porque isso diminui a irritação com a espera, né? O paciente não gosta de esperar e ele se sente atendido, né? Puxa, ele se preocupou em me avisar que vai atrasar. Isso é uma coisa interessante, né? Eu acho que o consultório, para mim, é um lugar que tem que ser agradável para mim e para o paciente, né? Hoje, para mim, é um lugar pessoal, né? Onde eu tenho quadro, tenho meus diplomas, tenho certificado, tenho as fotografias da minha família. Os pacientes gostam de saber que você é gente, não é só o médico, né? Eles gostam de participar disso, pelo menos é a minha experiência, né? Tem gente, hoje em dia, tem gente que tem consultório virtual, tem consultório que em coworking. Não é um jeito que eu gosto de trabalhar, mas muita gente jovem está fazendo isso, né? Eu sempre tive a área de exame separada da sala de consulta. Isso, de novo, é uma questão de custo, às vezes não é possível, mas é importante sempre ter um biombo separando a área de exame, né? Os pacientes não gostam de fazer toque retal, por exemplo, com a mulher ali do lado, né? Então, se você não é possível, pede para ela sair, faz o exame, porque isso muitos pacientes acabam se sentindo constrangidos, né? Eu acho que o objetivo de uma consulta deve ser prestar um atendimento adequado para o paciente, né? Resolvendo o problema do paciente e agradando o paciente para que ele volte e mande outros pacientes, né? Como eu falei, todo mundo gosta de recomendar o seu médico para os amigos e familiares. Vocês podem olhar nas festinhas, sempre eu operei a próstata com o doutor fulano, ele é fantástico, faz robô, ele é ótimo. E a consulta é um momento especial, né? Onde a pessoa está sempre angustiada, geralmente ela está angustiada, ela tem um problema e ela espera que você resolva esse problema. E aí é uma coisa básica, né? O médico precisa ser educado, né? O que parece óbvio. Mas se vocês perguntarem para o paciente, tem inúmeros colegas que mal olham o paciente. Eles mal ouvem o paciente, né?
Tem gente que atende... Eu tinha um colega que ele atendia, um amigo, que ele atendia 50 pacientes por dia. Ele não tinha cadeira no consultório. Ele atendia o paciente de pé. Isso é uma falta de educação, pelo menos, né? Para mim, isso é uma falta de educação. Você pode atender rápido, mas você tem que chamar pelo nome, tem que cumprimentar, tem que sentar. Essas coisas são básicas para mim, isso é educação, né? Eu nunca achei demais e nunca me envergonhei de pedir desculpa por um atraso, por algum erro que eu fiz. Eu acho que isso o paciente tem direito a que você peça desculpa. Você combinou com ele às 8, você chega às 8h20, acho que você, no mínimo você tem que pedir desculpa pelo atraso, né? Assim, durante o atendimento, a gente deve ouvir e entender a queixa do paciente, né? E se normalmente a gente der tempo, o paciente, principalmente na nossa área de medicina sexual, a maioria de nós trabalha com isso, o paciente acaba explicando as queixas e suas expectativas de tratamento, né? Tem muito paciente chato, né? Tem muito paciente chato que fala demais e cabe a nós tentar controlar isso, né? Eu já fiquei, durante muito tempo achava que eu tinha que tratar todo mundo, ficava chateado se alguém não fosse operar comigo e tal. E hoje eu tenho noção absoluta de que eu não sou médico para todo mundo e também não quero que todo mundo seja meu paciente, né? Eu tenho alguns pacientes que se enquadram no meu perfil e vice-versa, né? Uma das coisas que eu faço, por exemplo, se o paciente vem com muitos exames, né? Agora, muitos deles mandam antes, né? Porque tem internet, é mais fácil. Mas se ele traz muitos exames, eu peço para ele deixar e agendo um retorno para poder ver os exames com calma, porque senão às vezes demora muito tempo e atrapalha a consulta do outro, né? Uma coisa que é importante, eu peço para os pacientes, peço para a minha secretária pedir, é para trazer a lista das medicações, né? Porque os pacientes hoje em dia tomam muitos remédios e esquecem. E a gente tem muito remédio que acaba atrapalhando. Você vai operar o paciente está tomando antiadesivo plaquetário e ele esquece, é complicado isso. No Einstein, nós tivemos um óbito de um paciente, um colega foi fazer uma litotripsia extracorpórea e tomava um antiadesivo plaquetário francês, o médico não conhecia o nome, o paciente falou o nome errado, e o paciente sangrou numa leco e morreu, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Isso que eu falei, eu não sou médico para todo mundo e também não quero que todo mundo se trate comigo, a empatia deve ser mútua, né? Eu, quando acabo uma consulta, eu tenho certeza que esse paciente gostou da minha consulta ou não, né? Como é que foi isso, né? Uma coisa que é importante é a relação na hora do exame físico, né? É prudente explicar tudo que você vai fazer. A gente examina pênis, a gente examina a genitália, é importante explicar isso para os pacientes, né? Eu nunca fiz exame ginecológico sozinho. Às vezes, quando atendo mulher e a gente precisa fazer uma incontinência, você vai fazer um exame ginecológico, eu peço para minha secretária estar junto, porque muita gente não entende por que o urologista vai fazer um toque vaginal, a gente precisa explicar isso, né? Atender criança e adolescente, eu peço para os pais acompanharem o exame. Se a criança não quer, ou o pai não quer, ou o adolescente não quer, eu sempre deixo a porta aberta. A gente está hoje numa época muito complicada, uma história de assédio sexual, então a gente vai examinar genital, né? Então você precisa explicar isso e contar para os pais, né? É sempre importante explicar os exames, as condutas, né? Do jeito que o paciente entende. Isso não é fácil, não é fácil. Eu hoje acabei de receber uma mensagem de um paciente que ele tem uma prostatectomia radical, ele está com uma disfunção erétil, ele vai colocar uma prótese daqui 15 dias e hoje ele me perguntou se ele vai ter ereção matinal com a prótese, né? Aí eu falei, olha, marca um retorno, vamos conversar tudo de novo, porque o senhor não está entendendo direito o que nós vamos fazer. Eu achei que ele tinha entendido, é uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, mas a gente precisa, às vezes, conversar mais vezes com os pacientes, né? Eu sempre pergunto se o paciente tem dúvida, né? E releio com ele os pedidos e exames e prescrições, porque às vezes eles não entendem. Principalmente quando você fala uma coisa grave para o paciente ele fica tão ansioso que às vezes ele perde o contato com o que você está falando depois. Então, às vezes, você precisa refalar e escrever para o paciente, né? Eu gosto de explicar cirurgias, eu faço desenhos, né? Óbvio que são horrorosos, mas os pacientes acabam entendendo, né? Como é uma vasectomia, como é uma RTU de próstata, tal. Tem gente que usa vídeo, usa foto, isso é uma coisa que ajuda para o paciente entender, né? Às vezes, é o que eu falei, o paciente precisa de tempo para assimilar uma informação, né? Então, quando você fala que tem um câncer de próstata, a partir daí ele não entende mais nada, né? Então, você precisa dar tempo para ele voltar, para ele poder entender de novo, né? Outra coisa que é importante, e às vezes eu falo isso para os pacientes, ouvir uma segunda opinião é legítimo, e o paciente tem todo o direito a ela, né?
Então, se o paciente tem um paciente seu que vai operar e ele está meio inseguro, manda ele ouvir uma outra opinião. Eu acho que isso não tem problema nenhum. Quando eu dou uma nova opinião, eu manifesto o que eu acho, eu nunca comento a conduta do colega. Eu acho que é uma coisa, se ele falar, mas por que ele está propondo uma outra coisa diferente? Uma conversa com ele, a minha visão é essa. Eu acho que isso é uma coisa... O paciente não gosta muito que você fique falando mal do outro médico, eu também não acho ético isso. Né? Eu falo o que eu penso e ele vai ver com o outro médico por que ele está fazendo isso. Né? Eu também não tenho nenhum problema em dizer que que o colega está certo. O paciente indicou uma RTO de próstata, precisa fazer uma RTO de próstata. Né? Se ele pergunta, doutor, o fulano tem experiência? Não, ele é um bom urologista, não conheço nada que o desabone. Isso é uma coisa absolutamente ética de falar. Né? Então, isso é não falar mal de outros profissionais, né? Muitos os pacientes não gostam disso, né? E também não fala mal do plano de saúde do paciente. Às vezes é o único que ele conseguiu ter, né? Então você fica falando, aquele plano é uma porcaria, ele não deixa fazer exame, mas é a única coisa que ele consegue ter, né? Então você não pode desvalorizar isso para o paciente, né? É importante, do ponto de vista legal, anotar todas as informações do prontuário, né? E as condutas, eu escrevo isso, né? Eu gosto de anotar informação, ou quando o paciente trabalha, se ele faz esporte, para que time ele torce, principalmente quando ele é corintiano, eu fico mais feliz, né? O paciente gosta que, quando ele volta, principalmente aquele paciente que vem todo ano fazer check-up de próstata, aí você pergunta sobre aquela viagem que ele ia fazer, sobre o nascimento do filho, o novo emprego, ele gosta disso, porque ele sabe que, pô, eu não sou mais um, né? Ele sabe, ele lembra de mim, né? E tem muita gente que trabalha com consentimento informado, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu não gosto muito de consentimento informado, eu confesso que eu uso muito pouco, mas tem gente que usa bastante. A SBU tem toda uma pleiade de consentimentos informados que as pessoas podem usar, e é importante você ter, pelo menos, respaldo de tudo que você falou para o paciente. Eu anoto no meu prontuário. Né? Uma coisa que nós somos seres humanos, a gente fica cansado, né? O Eric brincava muito disso, que ele tinha inventado um jeito de bocejar na consulta atrás da tomografia computadorizada. Ele falou que quando ele põe duas chapas na frente, o paciente não via, né? Você está bocejoso, pede desculpa, foi cansado, estou cansado, o dia foi longo, tive uma cirurgia, né? Evite atender telefonema durante a consulta, né? Só quando for absolutamente necessário. Eu me comunico com a minha secretária pelo computador, então, quando ela fala alguma coisa, eu vejo pelo computador. Eu conheço um paciente que desistiu de um médico, porque o médico deu uma entrevista por uma rádio durante a consulta. Né? Isso é chato, desagradável e, às vezes, falta de educação. Né? Então, o computador hoje é uma ferramenta indispensável, né? Tem que ter uma rede interna para se comunicar com a secretária, a comunicação. Eu devorei, depois de muitos e muitos anos, eu passei a usar um prontuário eletrônico, aprendi isso na pandemia e me ajuda bastante, porque eu tenho todos os prontuários do paciente no aqui está no meu celular, meu computador aqui, está no consultório, está no meu celular, então isso ajuda na comunicação, principalmente que hoje os pacientes falam com a gente por WhatsApp o dia inteiro, né? A gente precisa tomar cuidado com a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem uma série de recomendações que a gente tem que seguir, nós médicos temos que seguir pelo sigilo dos dados. Isso seria uma outra aula, a gente precisa tomar cuidado a partir de agora, de 1º de agosto, ela passou a ser obrigatória, então já tem multa. Então, eu acho que daqui a pouco vai começar a ter advogados indo nos consultórios vendo se a gente está fazendo as coisas certas, né? Então, precisa tomar cuidado com sigilo, tudo isso, então tem que se informar sobre isso. Né? Uma outra coisa que é importante, quem usa computador, é fazer backup. Está tudo na rede, tem que estar tudo na nuvem, porque a gente não pode perder dados. Né? Então, é uma coisa importante. Né? Eu preencho hoje todos os pedidos de exame e receita no computador, porque minha letra é horrível, né? Então, é mais fácil, é chato o farmacêutico ligar para você e falar, doutor, eu não estou entendendo se o senhor está dando Novamin ou Novalgina, né? Então é chato melhor a gente fazer no computador. Né? Hoje a gente passa, depois que o paciente foi embora, a gente passa um tempão escrevendo relatório, justificativa, pedido de convênio, pedido de cirurgia. Tem gente que contrata a gente para fazer isso, tem secretária que faz, mas isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Porque às vezes se a gente preenche um relatório errado, o paciente não vai conseguir fazer a cirurgia, o convênio vai glosar, vai demorar mais tempo para pagar, né? Então, às vezes é bom dispor de tempo e treinar
um funcionário para isso, né? Se um médico te mandou um paciente, é fundamental você entrar em contato com ele para falar Pode ser uma mensagem por WhatsApp, pode ser um e-mail, pode ser um telefonema, mas é sempre importante falar, ó, fulano que você me mandou, a próstata está normal, precisa voltar o ano que vem. Ponto. Isso é uma coisa importante, né? Para o paciente é importante estar disponível, né? A gente tem que estar, muita gente reclama muito disso hoje em dia, mas clínica privada, se vocês perguntarem qual que é a palavra que você pode definir uma clínica privada, é disponibilidade. Se você estiver disponível, o paciente conseguir, você pode fazer o esquema que você quiser. Manda ligar para a secretária te procura, manda ir para o hospital te procura, dá o WhatsApp direto, mas o paciente tem que te achar, ele tem que ter um jeito de te achar. Isso vai fazer com que ele volte, né? Então, a comunicação é constante com os pacientes, é importante para a manutenção dos mesmos como clientes, né? Hoje em dia, eu moro em São Paulo é uma cidade grande, então eu evito boa parte dos meus retornos, eu examino o paciente, converso, tiro a história, aí ele manda os exames e aí eu falo no telefone, eu faço um teleretorno, isso agiliza e o paciente gosta disso porque ele não tem que ficar voltando no consultório o tempo todo, né? Tem paciente que gosta que você, principalmente aquele paciente que vem fazer o check-up anual, você diz, ó, está na hora de fazer o seu PSA, está na hora de fazer o seu toque retal. Isso tem programa que faz isso, então você faz uma anotaçãozinha no programa eletrônico e dispara a mensagem que você quer para o paciente. Tem gente que manda parabéns, tem gente que manda. Eu não faço isso, mas tem gente que faz e deve dar certo, né? A internet possibilita uma comunicação acessível, baixo custo com o paciente, né? Hoje em dia, a gente consegue mandar pedido de exame, mandar receita pela internet. Então, o paciente está com uma queixa de infecção urinária, você pede um exame de urina, ele volta com o exame de urina, você manda a receita. Isso é interessante. Tem gente que manda lá que o paciente escreveu um livro, ele prestou um concurso, aniversário do paciente. Tem gente que gosta disso. A única coisa que eu não acho é que você tem que mandar 200 mensagens por mês para um paciente, porque ele vai se encher o saco, né? Porque não é uma coisa que a gente gosta de ficar recebendo na caixa postal o tempo inteiro, né? Então, são o jeito que eu me comporto no consultório, né? E aí a gente pode discutir, talvez as outras pessoas tenham experiências diferentes, mas eu posso dizer que até hoje isso tem dado certo, né? Então, é um jeitinho de trabalhar que eu gosto bastante. Foi isso, Sidney? Acabou? Acabou, né? Tá ótimo. É um manual de conduta, né, de consultório médico. Tem um livrinho até. Isso aí. O livrinho está esgotado, mas eu tenho ele. É um manual de conduta, literalmente. Agora que esse livrinho já tem muita coisa velha, né? Porque eu falava em fax. Fax não existe mais, né? Mas eu falava em fax. Mas estou à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa diferente aí para aprender, é interessante. Uma coisa que acontece que eu vejo também é o seguinte: hoje em dia é um conflito de interesse muito grande, principalmente na cirurgia plástica, que está começando agora, porque os dentistas estão começando a fazer procedimentos que até antes eram de autoridade da cirurgia plástica. E eles fazem isso com uma mídia muito desenfreada, totalmente fora do padrão da ética que a gente está acostumado a ver e vivenciar. Isso vai diminuir muito o valor do médico, né? Porque não só pela exposição da mídia, como fazendo um trabalho médico por outros profissionais. Isso vai tirar o valor do médico, ajuda, né? O que eu acho assim, Henrique, veja, na nossa área, quando nós começamos, né, nós somos mais velhos, quando a gente começou, a nossa área só tinha picareta. Né? Se você lembrar bem, só tinha picareta. Né? E os caras iam na imprensa, falavam um monte de coisa, e eu acho que a gente conseguiu se colocar de uma maneira ética e trabalhar direito. Né? Eu acho que as pessoas que fazem a coisa do jeito certo, elas acabam funcionando e tendo clínica. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Você pode falar lá que você aumenta pênis, faz cirurgia que você aumenta 20 centímetros de pênis. Você vai ter gente que vai com você, tem um monte de gente que vai operar com você, azar deles, e tem muita gente que vai lá, esse cara é um charlatão, não vou nele. Aí marca uma segunda opinião com o doutor Henrique para ver se é isso mesmo. Então, quem trabalha direito sempre tem um jeito.
Sempre tem um caminho, né? Agora, a gente eu trabalho na área de reprodução humana. Vocês entram no TikTok do monte de clínica de reprodução humana, umas coisas que são horrorosas. Eu vi outro dia um cara é o cara que mais tem clínica em São Paulo, ele com a mulher nos braços, a mulher quase nua, né? O que tem a ver isso com reprodução humana, né? Mas ele estava lá dançando com a mulher, então, né? Eu não acho legal isso, mas enfim. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, abre o microfone, que eu vejo daqui e vou dando a palavra, tá legal? O Francisco foi o primeiro. Vamos lá, Francisco, faz a sua pergunta. Fala, Chiquinho. Eu sou discípulo do Glina. O Glina eu conheço já há muito tempo. Eu sou do tempo que o Glina me ensinava urologia infantil. Imagina só, vocês não sabem disso. Hospital Infantil Menino Jesus. Mas, olha, o tempo glorioso fez foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. Foi um ano inesquecível, eu diria. Mas eu acho que o Sidney falou assim, a coisa da retidão do médico, né? Eu acho que eu não concebo uma consulta, por mais simples que seja, porque a gente tem que partir do princípio que o paciente não conhece as coisas, né? E as pessoas no nosso Brasil, de maneira geral, elas têm uma formação muito ruim, né? Então, a gente tem que se pôr na posição do paciente. Às vezes, tem que ter um pouco de paciência, né? Eu acho que eu aprendi muito da medicina, vendo até outros colegas, né? No modo de abordar, de tratar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei num pronto-socorro, num posto da prefeitura, muito longe do centro da cidade, e um dia me chega um frio, mas um frio, esse lugar é muito frio aqui em São Paulo, me vem com uma mulher, uma criancinha toda enroladinha, 2 horas da manhã. Porra, para sair da cama foi uma tragédia. Chega lá, o que foi, minha senhora? Não, a criança deu uma tossidinha. Quer dizer, qual que seria a reação lógica, né? Mas eu aprendi isso com um pediatra. Quer dizer, qual que é a única coisa? É uma pessoa simples. Ela não tem nada na vida. Qual que é o maior tesouro dela? É o filho dela, pô. Então, se você vai lá e dá uma bordoada, fala, pô, só tem que me encher o saco porque o moleque deu suas... Não, minha senhora, é assim mesmo, paciência. Tá? Pô, a pessoa se tranquiliza, vira as costas e vai embora. Se você volta para dormir sem gastar adrenalina, entendeu? Então, eu acho que o atendimento passa muito por isso. Seja lá, o cara vai falar de uma fimose, não é porque você sabe o que é uma fimose, você não vai discutir o que é uma fimose com o cara, entendeu? Eu acho que esse momento que você mostra o que é e como é que você faz a cirurgia, como é que você vê a cirurgia, aquele momento que ele está discutindo é a coisa mais importante para ele. Não adianta você falar de uma coisa astronômica, não, ele quer resolver aquela coisinha. Então, eu acho que esse é um segredo que o Sidney colocou. A gente tem que ter um pouco de paciência. Eu não acredito nesse médico que atende mal. Eu tinha um monte de gente lá no meu consultório, né? Eu tenho um monte de convênio, não sou um médico de atender rico, né? Eu falo sempre assim, é fácil cuidar de rico, eu quero ver cuidar do pobre. Entendeu? Amanhã, eu estou muito feliz que eu estou começando um trabalho, eu vou na Vila Nova Cachoeirinha. Vocês aí não sabem o que diabo é isso. É um bairro pobre para burro. Mas o fato de você estar cuidando de uma pessoa humilde, ele é um brasileiro, entendeu? Aí eu conversei com uma pessoa, que é o Hamilton, eu conheço já de longa data, falei, Hamilton, é o seguinte, ninguém pode ficar com essa sonda aqui. Eu já tenho um cara com 8 meses de sonda. Pô. Você imagina você ficar 8 meses com uma sonda, cara? Nós vamos priorizar. Chegou com sonda, vai ter que internar e resolver o problema do cidadão. Então, por quê? Esse lado humano da medicina, eu acho que tem que existir. E os pacientes estão vendo isso. Pô, é muita coisa assim, feia, horrorosa. Os caras vêm falando dos colegas e não é bom. Eu acho que todos nós precisamos do tal do dinheiro para tocar a vida, etc. Mas a elegância da medicina e a beleza da medicina está nesse lado do bom atender, ser gentil, estar lá no centro cirúrgico, ficar brincando. Pô, já é um ambiente estressante, cara. Se leva mais estresse para aquele troço, fica ruim o negócio, entendeu? Então, eu acho que assim a gente vive feliz, né? E Deus recompensa a gente, sei lá, né? Tem muitas formas de recompensa. Só os filhos bacanas que nós já temos
já vale milhões, né? Provavelmente não tem dinheiro que pague a saúde dos nossos filhos, uma família bacana, etc, etc. E aí vai, né? Mas parabéns, Sidney, gostei muito. Obrigado. Eu vou até ver de novo, tem algumas coisas que passou que eu vou fazer um consultório na cabeça. Eu vou pedir ao meu secretário virtual. Sempre coisa bacana. Parabéns, parabéns. Foi muito legal. Obrigado. Uma novidade também que eu vi outro dia no consultório, chegou um rapaz representante de uma firma de advocacia perguntando se eu queria fazer seguro contra processos. Uma coisa que, ao nível que a gente está, né? Já pensa pagar uma mensalidade para fazer um seguro contra um eventual processo que possa vir de alguém. É outra novidade dos tempos modernos do consultório médico. Eu nunca fiz, já me ofereceram várias vezes, eu nunca fiz. Primeiro que essas empresas que fazem seguro, elas nunca vão pagar o que você precisa, né? Porque se alguém te processar por 100 mil reais, você dá um jeito, você vem tua casa, vem teu carro, você paga. Passar de processar por 10 milhões, aí você está ferrado. E o seguro não paga isso. Pode ver que nenhuma empresa paga esse valor, eles pagam sempre pouco. Então, é picaretagem para ganhar dinheiro da gente, né? Então, eu acho que eu nunca fiz esse seguro. Mas essa história que você falou aí, Chico, do paciente ter uma queixa. Uma vez eu fui fazer um curso em Buenos Aires, eu e o meu sócio, Nelson Antunes, que faz reprodução humana, e naquela época a gente estava no mesmo quarto lá, e quando foi mais ou menos 1 hora da manhã, tocou o telefone. E eu atendi, naquela época não tinha celular, eu atendi o telefone, era uma mulher que queria falar com o Dr. Nelson, né? Aí eu passei o puto da vida, 1 hora da manhã, desculpe aí, mas 1 hora da manhã entreguei o celular para ele, o telefone para ele, ele falou, não, ele falou, aí desligou e falou, pô, Nelson, quem é, né? Ele falou, não, é uma paciente minha que menstruou. Eu falei, menstruou? Pô, ela precisa te ligar porque ela menstruou? Não, porque ela fez uma inseminação e para ela abortou, ela perdeu o filho dela, né? Então, para ela é uma coisa muito importante, ela tinha que me ligar 1 hora da manhã. E foi uma das primeiras vezes que eu aprendi a valorizar a urgência do outro, né? Porque a urgência do outro, a gente não... A pimenta nos olhos do outro arde sempre muito mais do que na nossa, né? Sempre a gente vai respeitar isso. Então, é uma coisa importante, isso que você falou é verdade. Para o paciente, é a pior coisa do mundo. É isso aí. Tá ótimo. Quem quiser fazer um comentário, uma pergunta, liga o microfone, oportunidade. Carol, Camilo, Jardim, Valdir, Geraldo, Faria. O Cairoli está aí, quero pô. fazer uma pergunta. O Cairoli deve estar tomando chimarrão. Eu? Que dia foi isso, será? Geraldo, fecha o microfone aí, Geraldo. Geraldo, você ligou o microfone, faz a pergunta. Mas é que tem tanta foto. Não, Henrique, só queria cumprimentar o Sidney. Realmente, existem algumas realidades que a gente tem que sempre lembrar. Existe a realidade de quem trabalha nas grandes cidades, né, nas capitais, onde a situação médica é um pouquinho diferente das realidades que existem nas cidades do interior, né? Então, nós estávamos conversando há pouco com o Sidney a respeito do entendimento do que é clínica privada, né? Você sabe que nas cidades do interior prevalece muito a medicina de convênios, né? E a medicina no interior de São Paulo, principalmente, as cooperativas médicas, né? Então, muitas vezes você pode trazer toda aquela o teu carisma, a tua experiência, o atendimento personalizado ao paciente, mesmo dentro de convênios médicos, né? O paciente tem um convênio médico muitas vezes porque ele não consegue pagar uma medicina privada. E você consegue, é importante que você consiga também atender esse tipo de paciente com a mesma qualidade que você atende um paciente que paga pela sua consulta, né? Então, o Sidney colocou muito bem aí o que a gente deve fazer para poder atender bem o nosso paciente. Isso se aplica também, eu acho que muitos de nós que estamos aqui assistindo, e talvez aqui o grupo do interior, tem aí os pacientes de convênio médico e que merecem esse mesmo tipo de atenção, de atendimento, vamos dizer assim, personalizado. Eu acho que sim, o Geraldo fala a verdade, porque você está numa Unimed, por exemplo, a competição na Unimed é como se fosse uma clínica privada, né? Você vai ter os médicos que vão te indicar, você vai ter
você vai ter os pacientes que vão indicar, porque todo mundo tem Unimed, então ela funciona, ela só paga menos, mas ela acaba funcionando mesmo com o tipo de competição que uma clínica privada. Acho que a Fernanda levantou a mão aí. Boa noite, Fernanda. Olá, boa noite. Eu queria parabenizar, gostei muito da discussão. Eu acho que eu fui conhecendo um pouco, Sidney, ouvi essa coisa da escuta, que é muito importante. E eu fui conhecendo um pouco do trabalho dos colegas pelo que os pacientes trazem, né? Diferente de vocês que são médicos, eu sou psicóloga. E me lembrou muito aprender a escutar numa urgência clínica, por conta de um paciente que entrava muito em alguns picos, né, de ansiedade, e que estava com risco de suicídio, e que eu fiz um contrato, que quando ele entrasse num momento de muito pico, ele ia me escrever, e que eu ia atender no horário que fosse. Né? Então, a gente conseguiu ir controlando os picos. Então, acho que quando você está disponível genuinamente para ouvir o outro, para ouvir o paciente, ouvir a família e orientar, pelo que eu ouço de devolutiva dos pacientes, de como o médico traz a conduta, de como ele cuida, de como ele escuta, de como essa vivência auxilia muito no processo de psicoterapia na área de sexualidade também. Pela confiança que você ajuda a validar. Não sei se faz sentido para vocês, mas a gente acaba conhecendo muito da conduta e da vivência que esse paciente tem na relação médico-paciente, em especial, que eu trabalho mais próximo de urologistas, né? Isso mesmo. Acho que sim, acho que você coloca, quando o paciente ele vai te contar, o médico te contou, te encaminhou, ele vai te contar o que aconteceu e como é que é essa conduta. Você deve ouvir algumas barbaridades também. Umas coisas boas e algumas barbaridades. Tá bom. Rodrigo, liga o microfone. Boa noite a todos. Obrigado, professor, por dividir seu conhecimento aí conosco. Eu queria tirar uma dúvida. Qual é a sua abordagem, como que o senhor convence os seus pacientes com disfunção sexual a procurarem o psicólogo? A gente sabe que isso é um pouco difícil na prática, né? Como é que o senhor aborda esse doente? Para mim é muito simples. Eu falo para o paciente assim, olha, eu preciso de uma avaliação da sua testosterona, eu preciso de uma avaliação da sua parte psicológica. Eu peço uma avaliação. Então, ele vai para o psicólogo, ele faz... Eu tenho uma facilidade que eu trabalho com o psicólogo no meu consultório, mas eu peço, olha, ele vai fazer uma avaliação e vai mandar um papel escrito. E assim que vem, ele vem com o resultado do exame de testosterona e ele vem com o resultado da avaliação psicológica. E assim, a aderência é muito grande, porque o paciente é bom, porque ele já conhece o psicólogo já faz uma avaliação, faz um insight com ele, e eventualmente o psicólogo já começa o encaminhamento do tratamento. Mas é assim que eu sempre faço, e funciona bem. Eu não estou mandando o paciente para o psicólogo, eu estou pedindo uma avaliação do psicólogo. E é na mesma valorização que eu faço com a testosterona, com o Doppler. E ele me traz tudo na mão. Olha, você tem um Doppler normal, você tem uma testosterona normal, e o psicólogo acha que teu problema é de ansiedade. Vamos tratar a ansiedade. Funciona assim. E funciona bem. Acho que é uma coisa que a gente ajuda bem o paciente. É fundamental para o tratamento, né, Sidney? É fundamental. Acho que sim. Acho que sim. Se vai, assim, a minha aderência para psicoterapia é muito boa. Eu tenho muitos pacientes que fazem psicoterapia por causa disso. Acho que essa abordagem, por exemplo, você encaminha para a Fernanda avalia o paciente e ela te devolve uma avaliação. O Dicessa, que trabalha comigo, manda por escrito um papel. Né? O paciente não vem, porque às vezes ele me manda direto, porque às vezes tem informações confidenciais que ele não vai passar pelo paciente. Mas quando o paciente chega na consulta, eu estou com a avaliação na minha frente. Falo, olha, está aqui, ó, sua avaliação psicológica, está aqui sua testosterona. E aí fica muito mais fácil. Tá vendo? Vamos tratar da parte psicológica. Você conhece o psicólogo, ele acha que tem bom prognóstico e funciona. Fernanda, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa avaliação com o psicólogo já ajuda a criar uma empatia com o paciente que facilita a aderência dele depois quando o Sidney avalia e manda de volta para você, não é verdade? Ajuda muito. Ajuda principalmente porque quando o médico fala para o psicólogo e lida naturalmente com faça uma avaliação ou passe pela psicóloga para entender um pouquinho melhor
os aspectos emocionais que estão envolvidos, esse tipo de coisa, valida. É a mesma coisa, ele dá o mesmo peso e a mesma importância quando você pede um exame de testosterona. Você está pedindo a mesma coisa junto, você está ajudando. E esse paciente não demora, geralmente, para marcar e para te ligar, para entrar em contato. Eu também dou a devolutiva por escrito, eu acho muito mais fácil. Você passa direto para o médico um laudo, depois de um tempinho que você faz uma avaliação, cada um acaba tendo um formato, um jeito mais de trabalhar dos psicólogos, né? Mas eu concordo com o Sidney. Por escrito, você passa para o médico e você conversa com ele na sessão. Depois dessa avaliação, ele já te conheceu um pouco. Você já explicou, você desmistificou o que é o processo de psicoterapia que ele vai fazer, quais as abordagens, como é que a parte da sexualidade trabalha, e aí isso entra com maior facilidade em termos de empatia. É importante o médico ter em mente que sempre que ele indica, ele valida o trabalho daquele profissional, porque a voz dele tem peso para aquele paciente que o procurou, né? Então, ele vai procurar e ele vai seguir. Isso ajuda a adesão, com certeza. E também é aquela velha história, nem todo mundo é paciente de todo mundo, então vai seguir quem tem empatia, quem gostou de você, quem teve empatia com o seu jeito, com o seu trabalho, mas ajuda muito, com certeza. Você faz consultas online? Faço avaliação Facilita online bastante, também, né? Facilita avaliação muito hoje em dia. e processo de psicoterapia, online e presencial. Tem alguns quadros que eu não, dependendo da gravidade que tiver associado, alguma comorbidade, que aí eu não recomendo online. Tá? Eu recomendo só o presencial. Ótimo. Gente, mais uma pergunta? Aproveitar? Então tá ótimo. Sidney, quer fechar? Não, muito legal ver um monte de gente aí conhecida, o Chico, a Fernanda, o Valdir, faz tempo que eu não vi o Valdir, estou vendo ele aí. O Jardim está dormindo, o Cairoli deve estar tomando chimarrão, o Roberto Campos, o Arthur H deve ser o Tuta, que também não vejo faz tempo, o Walter Mário, Rodrigo, fez pergunta, o Camilo aí, o Geraldo, que fez sempre bom ver os amigos, é uma delícia. Eu já fazer aquela palestra do urologista e o vinho. Isso, ele vai fazer o urologista e o vinho. Ou vinho e urologista, depende. O vinho e o urologista, tá ótimo. Sidney, obrigado, hein? Parabéns. Para quem não sabe, o Sidney está de férias, tirando os dias de férias, ele está em Capitólio, interior de Minas, um paraíso. Eu já fui, recomendo que vocês visitem, vale muito a pena, muito bonito. E o Sidney está tirando uma hora do lazer dele para estar aqui com a gente, uma coisa que eu valorizo demais. Mais uma vez, Sidney, você nos surpreende pela ótima pessoa, ótimo urologista, e o seu carisma e tudo que você passa para a gente, que sempre foi coisas muito boas, de ensinamento pessoal, profissional. Obrigado. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua presença. Foi uma ótima noite, um manual de convivência do médico-paciente. Foi uma aula fantástica, vai ficar gravada no YouTube, disponível a partir de amanhã para todo mundo. Forte abraço a todos, boa noite, até a próxima. Boa noite.